Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, como eu falei nos vídeos anteriores, eu estava iniciando agora um processo de transformação da parte de Deus, né? Eu já estava sentindo aquela vontade de estar na igreja, eu já estava sentindo uma necessidade grande de abandonar as drogas, sair daquela vida que eu estava vivendo, mas o problema é que eu não tinha força, né? Eu até contei para os irmãos que eu tive aquela experiência que eu morri. Eu vi eu morto lá. Se você não viu esse vídeo, vai lá depois e assista ele completo. Também tive essas experiências que começou a me impulsionar a estar na igreja. Então, aí, nessa época, eu comecei a ir para os cultos, né? Eu frequentava, aquela época eu ia no culto da Deus e Amor, lá em Santa Felicidade. Eu ia lá, participava dos cultos, achava muito gostoso, os louvores, a paz que eu sentia dentro do culto não tinha comparação com nada que eu já tinha experimentado no mundo, né? Então isso começou a mexer comigo, mas assim, eu não tinha aceitado Jesus, não tinha firmado. Aí, conforme eu fui indo, toda vez que eu ia para os cultos, eu saía dali, voltava a fumar, ia beber e tal. E daí vinha aquele arrependimento, aquela frustração. Um dia eu falei, não, eu preciso me converter. E eu estava num culto, aí fizeram o apelo, né? Ou o convite, se alguém queria aceitar Jesus, mudar de vida. Foi a primeira vez que eu levantei a mão, fui na frente, a igreja fez aquela festa, né? Comemorou, se alegraram. Daqui a pouco eu fiz, uma semana firme, aí sai fora, né? Aí, mesmo assim, eu me abatia, o arrependimento voltava, e eles perguntavam, tem alguém que quer aceitar Jesus, ou reconciliar? Eu reconciliava, e os irmãos ficavam todos felizes, se alegrava, e dava glória, e aquela festa toda, e aí eu saía da igreja, fazia tudo errado de novo, passava uma semana, quem estava lá murcho dentro da igreja? Eu de novo, né? E aí os irmãos, tem alguém? Vinha pregador de fora, né? Tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar? Aí eu levantava a mão, o pregador ficava todo feliz, só que a igreja já conhecia minha história, e ele já nem acreditava mais. Acho que até o pregador falou, mas por que ninguém dá glória a Deus aqui nessa igreja, quando uma alma se rende aos pés de Jesus, né? É porque ele já conhecia que todas as vezes eu fazia isso. E aí, só que o Senhor, ele começou a trabalhar, né, na minha vida. Então, como eu falei no vídeo anterior, o ponto principal foi quando eu tive aquela visão que eu vi, eu naquele caixão, né, morto lá. E aí eu comecei a ir na igreja e o temor de Deus começou a crescer dentro do meu coração. Eu comecei a ter um temor maior dentro do meu coração. E aí um dia, eu peguei, esse dia, eu lembro que eu bebi muito, né? E aí eu fiquei 3 dias fora, usando droga, bebendo, 3 dias fora de casa, sem dar satisfação para pai, para mãe, né? Os pais lá preocupados se estava vivo, se tinha morrido, não tinha notícia, né? Como eu falei lá no meu testemunho, que daí eu vendia tudo, né? E então não tinha celular para comunicar. E aí, nessa época, então que eu fiquei 3 dias fora, quando na madrugada, no terceiro dia na madrugada, eu voltei para casa, né? Voltei para casa, aí eu já tinha vendido roupa, ali eu já tinha vendido tênis, ali eu já tinha vendido muitas coisas, eu cheguei praticamente sem nada, né? Foi até uma época que eu passei muita vergonha, né? Com o diabo me envergonhando, por conta das drogas, vestindo sapato de mulher, muito magro, feio, que Deus o livre. Então era uma situação bem complicada, bem complexa, e esse dia eu voltei com uma frustração diferente de todas as outras. Todas as outras vezes eu tinha um arrependimento, todas as outras vezes eu falava que ia mudar, mas nunca tomava uma atitude de fé. E aquele dia eu conversei com Deus. Não foi aquela oração de joelho dobrado, não. Simplesmente eu cheguei, olhei para Deus, meus irmãos no quarto assim, muito triste, muito abatido, e comecei a conversar. Falei assim, Deus, não aguento mais essa minha vida. Toda vez, Deus, eu vou lá, tento ficar firme, eu não consigo, Deus, eu não tenho forças. Me dá força, me ajuda a sair dessa vida, me ajuda a sair dessa situação. E foi aí, querido, que eu ouvi a primeira vez a voz de Deus bradando dentro do meu coração. Esse dia foi algo grandioso
que eu escutei aquela voz, eu senti, eu estava numa tribulação terrível, porque você, depois que usa droga, você começa a entrar em desespero, quando passa, você não tem mais dinheiro, aquela sensação, teu coração fica acelerado, é algo horrível, angustiante. E aí, aquela sensação parou, saiu. É como se o Senhor entrasse naquele quarto, a glória dele tomava. Eu não tinha experiência com glória de Deus, com presença de Deus, né? Eu era aquela pessoa que sentia, eu via gente chorando, alguém falando em língua, alguém se derramando e eu parecia um iceberg de gelado, não sentia coisa nenhuma, não sentia nada, né? Então, aí o que acontece? Naquele momento eu senti algo diferente. Eu senti uma paz do Senhor, eu senti um mover de Deus naquele dia que eu nunca tinha sentido outrora. E a voz de Deus bradou dentro do meu coração. E quando ela brada, ele diz assim, na oração eu falei assim, Deus, muda a minha vida. Muda a minha história, Deus. E eu me recordo que eu falei naquela época, por isso que eu lembro exatamente da idade. Eu falei assim, Deus, estou completando 25 anos de idade. E eu não tenho nada na minha vida, Deus. Eu não tenho um trabalho. Eu não tenho roupa para vestir porque já vendi tudo. Eu tinha uma moto e me roubaram por causa... Eu contei que por estar sempre nas drogas, um dia eu fui trabalhar direto. A minha cabeça já não dava boa, deixei a chave na ignição, fui trabalhar. Quando eu cheguei, cadê a moto? Tinham levado embora. Então, eu estava, meu irmão, no fundo do poço. No ápice da frustração. Quando eu fiz esta oração... E aí o Espírito de Deus bradou. Quando eu falei assim, Deus, muda a minha vida. Deus falou bem assim para mim. Esse dia disse, eu mudo a tua história. Eu levanto você, mas muda os ambientes que você frequenta. Muda as tuas amizades. E isso é importante para você que quer a libertação. É importante você entender que no começo da tua conversão, você tem que sair de tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te faz pecar, tudo aquilo que faz te errar. Então eu parei de frequentar bar, eu parei de conversar com pessoas que eu gostava, amigos meus, que eram pessoas boas, mas por conta, eles às vezes nem usavam droga, mas por beber, e aí uma coisa levava a outra. Eu bebia, daí já fumava, e daqui a pouco eu já estava usando droga. Quando eu parei, eu ouvi a voz de Deus, naquele dia eu me tranquei. Eu passei uma semana, queridos irmãos, sem praticamente sair de casa, orando, conversando com Deus. E aí eu de fato comecei a ir para os cultos. E aí quando fizeram o convite mais uma vez, dessa vez eu reconciliei, fui na frente, meus irmãos, e a partir daquele dia eu consegui, com a graça de Deus, não usar mais drogas, né? Mas ainda eu estava no vício do cigarro. O cigarro foi a última coisa que eu consegui se libertar dele, né? Então assim, eu parei de usar crack, parei de usar cocaína, parei de beber, né? Mas ainda continuava fumando. Então também um dia, logo após que eu já tinha reconciliado, estava indo firme e tudo, que eu comecei aquele processo de busca, de oração. Aí eu lembro que até hoje que eu acendi o cigarro na varanda de casa. Quando eu acendi, ele chegou na metade aquele cigarro. Meus irmãos, eu olhei para aquilo e falei assim, Deus, eu não aceito perder a batalha por um negócio tão pequeno, sendo que o Senhor é um Deus tão grande. Quando eu falei isso, joguei ele no chão, pisei, eu falei, eu estou pisando na cabeça do diabo nesse dia. Quando eu pisei em cima daquele cigarro, meus irmãos, a partir daquele dia eu não fumei mais, a partir daquele dia eu firmei meus passos na igreja, e aí eu comecei aquele projeto de oração, de jejum, de busca, de leitura de Bíblia, para cada dia mais conhecer e ter experiência com Deus. Então, foi dessa forma que Deus me deu graça de se livrar, meus irmãos, das drogas, dos vícios que eu estava enfrentando. Então, eu também tenho certeza, você que está enfrentando esse tipo de situação, você que está experimentando uma guerra, uma luta, Deus vai mudar a tua história. Mas fique atento à voz de Deus, né? Tira tudo aquilo que te prejudica. Foca no novo de Deus e que o Senhor Jesus vai te abençoar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Meus irmãos, já se inscreva no canal. Você que não é inscrito, curta aí, deixa o teu like, se inscreva porque Deus vai te abençoar. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo.